Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Começamos a caminhar por uma outra série de estudos bíblicos e estamos vendo o livro de Romanos, versículo por versículo. Acompanhe conosco. Hoje continuaremos com a introdução ao livro de Romanos, iniciada no último programa. Falamos sobre como comer a palavra, ou seja, como fazer com que ela entre em nós. O Salmo 23 usa esta mesma alegoria. Leia e confira o que acabei de falar. Divida o Salmo 23 em 20 pequenos pedacinhos. Depois de olhar cada pedacinho, faça um resumo chegando a 3 pontos principais. Estes 3 pontos principais falam do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante que podemos ter. Procure compreender e aplicar este guia ao estudo da carta aos Romanos. É o que vamos procurar fazer juntos nesse programa. Escolhi o livro de Romanos por 2 motivos. Primeiro, porque acho que o livro de Romanos é uma obra-prima do Novo Testamento. É a carta mais importante que Paulo escreveu. Dizem que Paulo sempre quis escrever esta carta. Aconteceu de enviar a carta para Roma, mas, na verdade, ele não escreveu especificamente para os romanos. Ele passou 2 anos nas prisões de Cesareia e da Palestina, enquanto os governadores eram substituídos. Durante todo o tempo que passou na prisão, ele teve tempo de sobra para pensar. Este apóstolo inspirado por Deus era um grande pensador. Ele foi um dos pensadores cristãos mais importantes que já viveram. Eu o imagino escrevendo esta carta no meio da noite, naquelas noites quando perdia o sono ou durante as horas que passou na masmorra. Paulo não tinha banhos de sol na prisão, ele tinha tempo de sobra para pensar. Depois de muito refletir, ele começou a juntar tudo no papel, escreveu esta carta e a enviou para Roma, naquele tempo a capital mais importante do mundo. A carta aos Romanos é uma apresentação da salvação, como já dissemos no último programa. Seu assunto principal é a justificação. Como um Deus santo declara que nós, pecadores, somos justos, Deus faz isto, e é isto que Paulo chama de boas novas. As boas novas são que Deus não apenas perdoa, mas passa a nos considerar como se nunca tivéssemos pecado. Hoje quero começar com os 7 primeiros versículos da carta aos Romanos. Durante a semana, estude esses versículos. Lembre-se que a primeira coisa que você deve fazer é pedir ao Espírito Santo que o ajude. Tenho certeza que ele fará isto. Além de receber a ajuda do Espírito Santo, Deus lhe dirá algumas palavras que trarão alegria para a sua vida. Você vai entrar nesta palavra e trabalhar com ela. Peça que o Espírito Santo lhe mostre o que ela diz e significa para você. Jamais se esqueça destas 2 palavras, para mim. Deus fala para você, e este processo acontece unicamente entre você e Deus, sem a intervenção de ninguém. Gostaria de lembrar que nenhum livro do Novo Testamento impactou tanto a história da Igreja como a carta aos Romanos. Agostinho, um dos maiores personagens na história da Igreja, converteu-se lendo o livro de Romanos. Ele recebeu uma instrução para se levantar e ler um versículo do livro de Romanos e assim foi milagrosamente convertido e se tornou um dos maiores líderes da Igreja no norte da África. Todos nós já ouvimos falar de Martim Lutero. Martim Lutero era um padre católico que se angustiava questionando sua salvação pessoal. Uma manhã, enquanto fazia sua leitura devocional e se preparava para ensinar sobre as Escrituras na Universidade de Wittenberg, Lutero se deparou com o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos e foi gloriosamente convertido, e toda a Europa foi impactada pelo que chamamos de reforma, um resultado da conversão dele. Você também já deve ter ouvido falar da conversão de John Wesley. Certo dia, quando estava em Aldersgate, alguém leu a introdução do comentário que Martim Lutero fez de Romanos. Milagrosamente, Deus converteu o coração de John Wesley. Sua conversão resultou no grande despertamento, ou o despertamento do século XVIII, que mudou o curso da história da Inglaterra e preveniu que acontecesse uma revolução semelhante à Revolução Francesa. Tudo isso porque alguém leu a introdução de um comentário de Romanos e a vida de Wesley foi transformada. Poderíamos mencionar tantos outros nomes e vidas que foram impactadas por este livro. Por isso devemos começar o estudo deste livro com uma oração. Peça que o Espírito Santo, de maneira especial, aqueça o seu coração enquanto você o estiver estudando. Muita gente acha o livro de Romanos difícil.
Tenho certeza que sua vida será enriquecida se você compreender a mensagem dele. Paulo disse a Timóteo: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você está lembrado dos pedacinhos? Ele poderia ter dito isto a Timóteo. Estude as Escrituras. Estude pedacinho por pedacinho. Bem rapidamente, vamos falar sobre os 7 primeiros versículos desta carta. Na verdade, a introdução vai até o versículo 17 do primeiro capítulo e a argumentação de Paulo começa realmente no versículo 18 e vai até o capítulo 15. Esta introdução é apenas uma saudação e se você estudar cada palavra desta saudação, ficará impressionado com a riqueza contida nelas. Naquele tempo, eles sempre iniciavam a carta se apresentando. Se você pegasse um pergaminho e o nome do remetente ou de quem estivesse escrito a carta estivesse lá no fim, você teria que desenrolar todo o rolo para descobrir quem a tinha mandado. Por motivos práticos, o nome do autor da carta vinha logo no seu início. Paulo se apresentou como servo do Senhor, servo ou escravo de Jesus Cristo. Ele já começa a carta citando Jesus Cristo. É impressionante. Nestes 7 primeiros versículos ele menciona Jesus Cristo 10 vezes. Ele não podia respirar sem falar em Jesus Cristo. Jesus Cristo significava tudo para Paulo. Ele iniciou a carta se apresentando como servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, que é o significado real desta palavra. Depois ele disse, chamado para ser apóstolo. Era assim que Paulo queria ser reconhecido, como apóstolo, como aquele que tinha recebido um chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Você descobrirá nas Escrituras, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, que Jesus escolheu homens que ficaram com ele durante 3 anos e que depois foram enviados. Paulo não fez parte deste grupo. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele teve uma experiência na estrada de Damasco, contada no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, na qual teve um encontro com Cristo ressuscitado. Este encontro mudou sua vida. Antes ele odiava Cristo. Ele era um religioso, um zelote que queria exterminar o cristianismo até que se converteu. E conforme ele mesmo conta na carta aos Gálatas, logo depois deste encontro, ele foi para a Arábia. Os estudiosos não sabem dizer se ele passou 3 ou 14 anos no deserto com o Cristo ressuscitado. Ele mesmo conta, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Você poderá acreditar que tudo o que ele disse é verdade, que ele é o que alega ser, ou então o considerará um mentiroso, um impostor. Ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Acho impressionante o relato que ele fez deste acontecimento em sua vida. Paulo afirmou que 14 anos depois ele se reuniu com os apóstolos pela primeira vez e que eles ficaram absolutamente convencidos de que ele era um apóstolo tanto quanto eles e lhe estenderam o seu companheirismo e amizade, reconhecendo que ele tinha realmente sido comissionado por Jesus para pregar para o mundo não judeu e eles, os outros apóstolos, para o mundo judeu. Eu sempre indago que Paulo falou que convenceu os outros apóstolos. O que ele falou? O que ele fez? Como conseguiu provar a autenticidade do seu chamado? Não há dúvidas quanto ao seu apostolado. Ele era tão apóstolo quanto os outros que estiveram lado a lado com Jesus. Por isso disse Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós temos aqui conceitos incríveis, conceitos preciosíssimos, como a palavra servo, que vem do grego doulos, que significa escravo. Paulo considerava-se um escravo de Jesus Cristo, um escravo de livre e espontânea vontade. Ele estava pronto para servir a Jesus. A palavra separado tem um significado e conceito muito bonito. Ela significa que muitos anos antes do seu encontro com Jesus Cristo, Paulo tinha um horizonte em sua vida, uma visão, mas depois do seu encontro com Jesus Cristo, tudo mudou.
Ele foi separado, santificado, quer dizer que ele se entregou exclusivamente ao Evangelho de Deus, como ele mesmo se referiu nestes primeiros versículos. Leia as Escrituras e mergulhe na vida deste grande apóstolo. E quando você estiver estudando a vida de Paulo, faça a seguinte pergunta: Paulo, quantas horas você trabalhava por dia? A resposta seria: separado para o Evangelho de Deus, quer dizer 24 horas por dia. Ele só pensava em pregar. A seguir Paulo disse, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Sobre quem Paulo estava falando logo no início da carta? Sobre Jesus Cristo. Por isso, ele se coloca como um escravo de Jesus Cristo. Repetidas vezes verificaremos que Paulo era cristocêntrico, que Jesus Cristo era tudo para ele. Paulo escreveu que foi separado para as boas novas, para o Evangelho de Deus. Esta era a boa nova que já tinha sido anunciada pelos profetas do Velho Testamento. Eles já haviam profetizado a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, e sobre o qual Paulo escreveu. Humanamente, Jesus nasceu da semente de Davi, ele nasceu como um descendente de Davi. Este era o lado humano de Jesus, mas depois ele foi declarado Filho de Deus, quando com poder ressuscitou dos mortos. Durante todo o seu ministério, Jesus sempre afirmou, destruam esse templo, se referindo ao seu próprio corpo, e eu o levantarei em 3 dias. Imagine que alguém o ameace de morte e você diga, vai, pode atirar, atire e espere, porque eu vou me levantar e sair andando. Jesus fez isto. E depois de 3 dias que foi crucificado, ressurgiu dos mortos e provou que era o que alegava ser. Ele provou que era e é Deus, o único Filho de Deus, o único Salvador de Deus e a única solução de Deus. Mas humanamente ele nasceu e viveu como um descendente de Davi durante 33 anos. Ele foi anunciado por Deus como o Filho de Deus, e não apenas um Filho de Deus. Ele provou com grande poder que era o Filho de Deus ao ressuscitar dentre os mortos. E é sobre este Jesus que Paulo está falando todo momento.